livro que serve de mote à conversa de hoje parte de 5 aulas, conferências preferidas por Rui Tavares, num curso sobre a história das guerras culturais, complementadas por crónicas publicadas na imprensa portuguesa e brasileira. Hipocritões e oligarcas, passado e futuro das guerras culturais. Começa há 2000 anos e termina nos dias de hoje, com a apresentação destes novos monstros e onde somos convocados para um debate sobre a melhor forma de gerir o medo da mudança, ou melhor, das mudanças que estão a acontecer em todo o mundo. O autor, que é hoje convidado do Bloco Central para uma conversa com Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira, escreve na contracapa que o passado das guerras culturais ensina-nos a olhar para o nosso futuro imediato e diz-nos que precisamos de novas palavras para entender os novos monstros. Partimos daqui para uma conversa sobre as guerras culturais do presente e dos monstros que se alimentam dessas guerras. A sonoplastia deste episódio é de Gustavo Carvalho, eu sou o Paulo Baldaia, na moderação da conversa. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar, e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Sexta, dia 25, o primeiro livro. Expresso. Liberdade para pensar. Viva Rui Tavares. Olá, obrigado pelo convite. Por teres aceitado o nosso convite. Viva Pedros. Rui Tavares, comecemos por pôr o dedo na ferida. A esquerda está a perder terreno eleitoral porque não percebeu a tempo as consequências de uma guerra cultural em que o wokismo, por exemplo, foi elevado à categoria de monstro, ou visto de outro lado, a esquerda, ao enredar-se numa guerra cultural assente em questões identitárias, acordou um monstro do conservadorismo e do reacionarismo e está a perder esta guerra. Bem, as duas não são excludentes e, como em tudo nas guerras culturais, por serem tão subjetivas, é que no início do livro eu descrevo a entrada nas guerras culturais como a entrada no labirinto. A esquerda mais clássica, durante muito tempo, quis ter explicações mais mecânicas do mundo. Não é? Aquelas que de um dos lados vinham do marxismo, às vezes do marxismo muito chapa 5, não é? Dos modos de produção, da infraestrutura e da superestrutura, de achar que tudo o que tinha a ver com identidade, tudo o que tinha a ver com cultura, era simplesmente parte da tal superestrutura que era mais epidérmica, não tinha grande importância, porque o que tinha importância eram as relações económicas e infraestruturais. Outra esquerda, mais próxima do liberalismo, também optou, a certa altura, então nos anos 80 e 90 isso foi muito claro, por uma teoria dos agentes racionais. Cada pessoa estava no mercado em busca do seu interesse e, portanto, era facilmente decifrável. Quando nós entramos nesse domínio, que é o meu, de origem, de história cultural, de história da arte, das coisas que eu estudei, a primeira prevenção que nós temos que fazer aos leitores é que não é tão fácil. Nunca vai ser tão fácil, pode até ser mais entusiasmante e mais interessante, mas as respostas não são reduzidas a uma relação meramente mecânica ou física. O que é que eu quero dizer com isto? Por um lado, a esquerda ficou baralhada com o tema das guerras culturais. Uma parte da esquerda não... Dividiu-se também, não é? Dividiu-se. A guerra cultural dividiu a esquerda. Exatamente. E esse é um primeiro momento, não é? Se nós virmos isto como uma guerra propriamente dita, o cindir das hostes do adversário é uma primeira vitória por parte da direita. Consegue atirar uma parte da esquerda para a ideologia antiquada de continuarem a defender a luta de classes quando as classes já não eram bem discerníveis na sociedade e... Claro que um marxista empedernido continuará a dizer como não são exatamente, continua a haver as mesmas classes que havia, e uma outra parte da esquerda eles conseguiram remeter para encarnarem a caricatura que a direita fazia dela. A direita dizia, estas preocupações com os pronomes são ridículas, e quanto mais o dizia, mais algumas pessoas também por reflexo e instinto identitário de combate diziam não só não são ridículas, como é através da linguagem que a gente muda a realidade, porque a linguagem, e corretamente, pelo menos de um ponto de vista culturalista, a linguagem cria realidades. Mas não quer dizer que a gente consiga entrar na linguagem como uma espécie de um mecânico que lá na oficina abre o capô do carro e muda pronome aqui, muda a expressão ali e está a mudar a realidade. A coisa não tem essa relação tão direta. Bem, dividida à esquerda entre uma esquerda clássica e da luta de classes
e uma esquerda pós-moderna do imaginário e das identidades que se detestavam uma à outra, na verdade, porque os seus pressupostos intelectuais eram tão diferentes, está obtida a primeira vitória da direita. É que a esquerda está confundida, como se dizia na antiguidade, o primeiro objetivo do general é confundir o adversário. No segundo aspecto, é verdade que estamos, mas aí não é só a esquerda, estamos todos enredados em guerras culturais. Quanto mais tempo demoramos a identificá-lo, mais tempo demoramos a sair delas. Por outro lado, identificar que as guerras culturais existem, que elas são poderosas, e já agora à esquerda, que as estamos a perder, é um primeiro passo para conseguir resolver o problema. Eu sei, Xavier, como é que olhas para estas guerras culturais onde a esquerda, parece evidente, está a perder terreno por culpa própria ou porque era da vida? Quer dizer, isto iria acontecer, de certeza. Eu gostei muito do livro do Rui Tavares, porque nos ajuda a reconhecer o que é uma guerra cultural. Ele dá 3 critérios para o que seja uma guerra cultural. É uma coisa que polariza de forma extrema a sociedade, é uma coisa que está feita à volta de identidade, valores, narrativas, e o terceiro critério é que é carregado de carga emocional. E depois explica que não são os meios pelos quais as mensagens que protagonizam estas guerras culturais o ocorrem, mas que o que faz reconhecer uma guerra cultural é mesmo a capacidade da mensagem se instalar na discussão pública, independentemente do suporte em que essa discussão se faz. E eu achei isso muito interessante, mas ficou-me uma dúvida que é a seguinte. O Rui fala de vários exemplos de guerras culturais no passado, explica como elas fizeram parte da história da humanidade, pelo menos desde que há história, digamos assim, mas não consegue explicar, ou pelo menos não se pronunciou sobre uma coisa que para mim é a mais surpreendente de todas, que é porque é que parece que hoje em dia há tantas guerras culturais, que toda a discussão política se reconduz a uma guerra cultural. Porque é que, por exemplo, no nosso país, em tão pouco tempo, as guerras culturais à volta de, digamos assim, nativismo ou cosmopolitismo, coisas como nós contra eles, os que são diferentes e os que são nossos, se tornaram o tema central da discussão política, à volta da qual se definem campos, e de facto os protagonistas tradicionais ficam muito perplexos, que é exatamente o meu caso, quando ainda há 2 anos os temas eram o combate às desigualdades, a organização económica, Estado social ou mais intervenção do setor privado. Porque é que em Portugal, tão depressa, mas no mundo ocidental, nos últimos 20 anos, digamos assim, as guerras culturais se tornaram a coisa mais visível do combate político? E, de facto, eu acho que a esquerda se deixou enredar nisso, o Rui explica isso muito bem, mas, para mim, a questão essencial não é só perceber que nós temos que travar as guerras culturais, que é o que ele sugere. Eu tenho algumas dúvidas, porque a partir do momento em que fazemos isso, nós estamos a dividir a própria noção da possibilidade de uma comunidade, que é aquilo que sustenta a ideia de uma comunidade que está politicamente organizada, que pretende prosseguir valores que são comuns e que esse é que é o lugar do Estado e da intervenção pública. Mas o Rui, por um lado, diz que é preciso haver guerras culturais e depois fala que é preciso jogar com saber comunicar, saber explicar e criar novos objetos de desejo político, e dá o exemplo do presidente Roosevelt com a formulação do New Deal. Mas a minha pergunta para o Rui é mesmo esta, porque eu estou de facto um pouco perdido, que é: tens alguma explicação para esta circunstância de tão rapidamente tudo foi enredado? É assim tão verdade que os meios que são usados não têm influência, que a degradação da confiança nas instituições, nos tradicionais mediadores da informação não tem relevância para o estado de comoção em que hoje em dia as coisas se passam? Ele diz que os meios têm importância nisso. Pronto, mas basicamente a minha questão para ele é assim: o que é que explica que hoje em dia haja tantas guerras culturais em simultâneo e não apenas uma guerra cultural que define uma época? E porquê é que este processo foi tão acelerado? Tens alguma explicação para isto e como é que saímos disto? E isto é a versão de Pedro Cisa Vieira, que além de ser ex-político e atual comentador, é também um pouco jornalista. Eu acho que não há explicação, há explicações, há várias. Deixa-me começar por uma prevenção, que é
quando eu uso guerras culturais para falar do Renascimento e, portanto, da divisão da cristandade entre protestantismo e aquilo a que nós hoje chamamos catolicismo, a Igreja Universal, Romana, aplicar-lhe a etiqueta de guerra cultural é um pecadilho de historiador. E, quer dizer, para a maior parte das pessoas é um pecado sem importância, mas para os historiadores tem importância. É anacrónico, na medida em que naquela altura as pessoas não iriam usar essa expressão. Para elas aquilo não era uma guerra cultural. Tem todas as características daquilo que eu defino, aquelas três que acabaste de explicar, que eu defino como fazendo parte de uma guerra cultural, incluindo a última, que é a coisa em si que provoca aquela intensidade emocional toda, pode não ser tão prevalente como a pensamos. Sabemos que a Europa Ocidental se dividiu entre protestantes e católicos por causa da questão das indulgências. Não era que andasse toda a gente a pagar indulgências, não era que as pessoas andassem endividadas por causa das indulgências. O tema em si ganhou alguma relevância naquela parte da Alemanha naquela altura, mas a questão é a intensidade com que ele é trazido para o debate, porque com as indulgências prometia céu e inferno, e isso não era coisa pouca para quem se projetava na vida eterna, mas acho que vale a pena para conseguirmos entender as nossas guerras culturais, que essas sim têm esse nome, têm esse título, ele é-lhes dado num contexto norte-americano. Mas tu pões aí o meio também de uma maneira muito expressiva e muito importante. A questão da imprensa e da Bíblia e do protestantismo dar origem a que se possa traduzir e ter uma Bíblia acessível a todos, não é? As duas explicações que eu queria dar, pode haver outras à pergunta do Pedro, partem precisamente disso. Por um lado, nós vivemos num tempo sem precedentes em termos da transformação tecnológica da esfera pública. Quer dizer, a imprensa já é por si uma enorme revolução. As pessoas ali no século XVI e depois XVII e XVIII, a certa altura, estão mesmo convencidas que há livros a mais e que a mente humana não consegue acompanhar aqueles livros todos, que é uma coisa extraordinária. Provavelmente a gente consegue pô-los todos, quer dizer, não sei se numa pendrive, mas num telemóvel seguramente. Produzimos mais terabytes de informação, se calhar todas as horas. Mas sabes que eu aí apanhei uma falha tua, se me permites, ou pelo menos, desculpa lá interromper, mas eu acho que a nova realidade mediática é exatamente igual a essa. Porque nós também vivemos, não é mediática, não é propriamente isso que eu quero dizer, é que também estamos numa altura onde as pessoas não acham que tenham qualquer importância esse consumo. Portanto, no fundo, também há livros a mais. Ou seja, como elas agora desenvolvem a capacidade ou a crença de que basta consultar um tipo que faz 140 caracteres, no fundo também desfaz essa ideia da necessidade dos livros, não é? Sim, nós vivemos num período que é de interesse negativo. Isto para um economista até tem mais piada, porque se pensarmos em inglês, negative interest, não é? É os juros negativos com que os bancos centrais inundaram o mercado aqui há uns anos. E aqui estamos a falar do interesse noutra acessão, não é o interesse como juro, mas o interesse como atenção. Nas línguas ocidentais todas, à exceção da nossa, em italiano, em espanhol, em francês e inglês, interest é, ao mesmo tempo, a atenção e o juro que se paga por um empréstimo, por exemplo. E curiosamente os dois fenómenos começaram mais ou menos à mesma altura. Na década de 2010 tínhamos juros negativos e temos este tal interesse negativo, que é, a certa altura, é tão impossível à mente humana abarcar cognitivamente toda a informação que se produz, que parte da raiz da nossa desorientação e até da nossa angústia tem a ver precisamente com isso. Ninguém consegue o conhecimento certo, ninguém consegue ter conhecimento enciclopédico. No Renascimento ainda era possível, no Iluminismo ainda era possível, hoje não é possível. Portanto, assim como assim, vamos ler o gajo dos 180 caracteres. Sim, mas há uma divisão entre desprezo pela cultura e impossibilidade de acesso à cultura. Ou seja, e aí acho que há uma diferença que eu gostava de ter visto no livro, que era a parte da falta de acesso à cultura, e isso até era bom numa determinada altura, na questão da imprensa, de haver livros a mais, como tu falas muito disso no livro, há livros a mais porque há desprezo sobre isso. Portanto, nem sequer seriam necessários, porque o desprezo para a cultura é absoluto. Não, deixa-me enxertar aqui uma coisa e depois voltar à resposta ao Pedro, porque é uma coisa que eu tenho vontade de dizer. Eu cada vez mais gosto de escrever livros. Hoje em dia não tenho vida para escrever livros grandes, então escrevo estes livros que são mais pequenininhos. Cada vez mais sinto que há pessoas que gostam de comprar e de ler esses livros. Portanto, há mais
vendo o mercado editorial está em expansão, vende-se mais e edita-se mais do que antes, numa altura em que o livro quase desapareceu da praça pública como motivo de debate. Isto que vocês estão aqui a fazer é uma coisa, na minha vida de ter escrito uns quantos livros, hoje em dia já quase única. Eu já quase não sou convidado para dar uma entrevista acerca de um livro e, portanto, agradeço-vos por isso. Desapareceu da praça pública aquela capacidade de criar polémica cultural em torno de recensões de livros. Já não há quase. Estamos a deixar que desapareça o jornal de letras por, evidentemente, muito datado que ele às vezes seja, mas que Portugal perca o seu único jornal literário, que ainda por cima tem um impacto nos nossos leitorados Camões no estrangeiro e por aí afora, é uma coisa extraordinária e parece que ninguém se está a preocupar com isso. Portanto, o livro, hoje em dia, não tem, quando tinha, qual é que é o último grande best-seller sobre identidade portuguesa? Talvez o José Gil, Portugal e o Medo de Existir, é 2004. Desde então fala-se muito de Portugal. Continua a vender. Desde então fala-se muito de Portugal, fala-se do país, mas talvez o Medina Carreira tenha tido sucessos, mas aí num setor mais específico, as questões orçamentais, mas caramba, nos anos 80 a gente lembra-se, quer dizer... O Félix Ribeiro também teve algum... O Félix Ribeiro, mas antes, quer dizer, quando a gente tinha uma Natália Correia, um José Saramago a dizerem ela que se descobriu europeia e ele a falar da jangada de pedra, o debate fazia-se através de livros. Feito este parênteses, a segunda parte da resposta, portanto, a primeira parte eu acho que é muito tecnológica, que é todos esses fenómenos que no livro eu tento descrever, não é? Da imprensa, do nascimento dos jornais de grande circulação, do nascimento da rádio e agora desta explosão de tecnologia, esta é muito diferente das outras todas. As pessoas estão em contacto direto através do mundo. A aldeia global é mais aldeia até do que global e, quer dizer, a explosão de possibilidades de comunicação é muito grande, o que leva a uma certa diminuição da capacidade de atenção. E, portanto, a economia da atenção sempre foi importante, mas ela hoje em dia é determinante. Há quem ache que, na verdade, a grande moeda que faz mover o mundo é a atenção, a capacidade de captar a atenção. E aí está, se calhar, vamos reservar isto mais para a frente, uma hipótese de contra-ataque, uma hipótese de dar a volta a isto por partes, eu já nem digo só da esquerda, dos progressistas, dos democratas em geral, que é a capacidade de manter a atenção de uma forma construtiva. Ela continua a ser importante. A atenção, quando ela é usada e abusada, como fazem os populistas, a certa altura ela dissipa-se, não é? Cansa. E dentro disto há, como se calhar é adequado para questões culturais, explicações culturais. Vocês lembram-se, antes do maio de 68, há um famoso editorial que diz: a França aborrece, la France s'ennuie. E curiosamente a gente vai ler o Fukuyama, não é? Quer dizer, o profeta do fim da história, e ele não investe as suas fichas todas em que a história tenha acabado. Ele diz lá a certa altura que quando a política se tiver tornado meramente administração, quando os grandes problemas esses económicos da escassez, dos preços, do salário, do lucro, etc., tiverem sido evacuados para meros problemas tecnocráticos, como por exemplo a Comissão Europeia sempre tentou fazer durante tanto tempo. O que resta para a necessidade de confronto na sociedade são só os temas culturais. As identidades, exatamente. Aí, isto é uma doença da abundância. A guerra cultural é uma doença da abundância? Talvez seja isso. Mas não é. As guerras culturais existem em todos os contextos, mas há uma coisa curiosa. Nós vemos pessoas a recuperar guerras de identidades hoje que nos pareciam completamente... Extintas há 20 ou 30 anos. Eu vejo miúdos nas redes proclamarem-se partidários de determinados tipos de monarquia ou determinados tipos de religião. Eu vejo miguelistas, integralistas nas redes. Quer dizer, isto já era absurdo quando nós éramos miúdos, agora ainda mais. Mas precisamente... Qualquer dia também voltam as doenças contagiosas. Mas já voltaram. Já voltaram. E portanto, o que acontece é que há quase que uma certa... há uma demanda por identidade e isso faz com que os mercadores da economia da atenção ofereçam identidade. Ofereçam agora identidade a minha pergunta... Sejam lusitanos, Antes de tu perguntares, deixa-me dizer aqui uma coisinha. Antes de começar, porque eu ainda não comecei... Ninguém reparou. Conseguiste não começar de uma maneira muito estás a ver? ativa. Mas foi só umas interrupções, não sejam chatos. Em primeiro lugar, eu queria não só agradecer, já fui agradecido, mas agradecer o papel que o Rui
tem tido na divulgação cultural em Portugal. E o Rui é mesmo um político diferente, porque tem escrito e feito análises sobre a nossa realidade, que são, e não só sobre a nossa realidade, que são muitíssimo boas. Eu já disse isto muitas vezes, o melhor podcast que eu alguma vez ouvi, e ouço alguns portugueses e estrangeiros, não é só este, não é o Bloco Central. Foi o Agora. Mas não é esse que eu estou a falar, estou a falar do Rui Tavares. Não, foi o Agora é mais agora, e todos os livros são livros muito bons, particularmente este, que eu gostei muito, porque é um tema que me diz muito. E também há uma coisa que eu tenho mesmo de dizer. Nós perdemos, em algum sítio do mundo ou da história, a ideia de que um político poderia ser um intelectual e podia pensar sobre as coisas. E nesse aspecto é o elogio que eu faço ao Rui Tavares, é que já falta, pelo menos o Rui Tavares recomenda uns cantores interessantes e uns livros interessantes e não se põe a cantar Tony Carreira, o que já não é nada mau. Posto isto, eu também confesso-me, como se confessa o Pedro Cisa Vieira, perplexo sobre toda a questão. O Cisa Vieira é mais perdido. Não, perplexo e perdido, também está perplexo, de certo. Bem, pelo menos eu estou perplexo e perdido, porque tudo isto me levanta muitas questões. E eu começo pela que me mais interpela, que por acaso o Rui Tavares escreveu no livro, que é quando diz: mas se nos recusarmos a entrar no labirinto da cultura, que, enfim, quem vai ler o livro vai perceber que é uma alegoria ao Minotauro, por muito que nos percamos nele e por muitos asteriscos que também têm a ver com algo que o Rui vale a pena ler no livro, que tínhamos de jogar para nos salvarmos, sermos devorados, não entenderemos a política. Ou seja, se queremos entender a política hoje ou em qualquer outra altura da história, se não vamos para os fenómenos culturais, sejam guerras culturais, sejam outros, não percebemos nada do que se está a passar. E sobretudo é muito complexo e, portanto, não tem respostas simples, não é? E apesar do Rui, e foi a crítica que eu fiz ao livro, de enunciar muitos problemas, mas depois dizer então como é que vamos ganhar estas guerras culturais, se eu soubesse, como é que vamos ganhar estas culturais, isto parte... Se é que as queres travar. Claro, exatamente, muito bem. Se é que ganhas alguma coisa em travar essas guerras com sucesso. Exatamente, mas é isto que me divide às vezes nas nossas conversas do Pedro Cisa Vieira. Eu acho que este temos mesmo de combater. Eu acho mesmo que muitas das guerras culturais que agora estão a ter aquilo que se chama o backlash, aquilo que nos andam a tentar convencer, que o facto de nós, ou de parte da comunidade, ter achado que há um problema com a linguagem, eu há bocado estava a ouvir muito atentamente, é que eu também acho que há um problema com a linguagem. E também sei que esse problema com a linguagem é fortemente condicionador de direitos e da capacidade de uma sociedade evoluir. Não tenho dúvidas nisso. A grande questão é como é que nós conseguimos transmitir essa mensagem. Porque o que eu tenho assistido de muita gente na esquerda e na direita, porque eu tenho também uma velha questão, eu neste momento é-me muito difícil distinguir a esquerda e a direita em muitíssimas coisas. Porque, como nós vamos ver no próximo podcast, é que eu também acho que a direita cada vez está a ser menos direita, e porque uma direita iliberal não é uma direita, ou podemos chamar esse nome, mas já é outra coisa. Todas estas guerras culturais que são travadas, muitos nos dizem que agora isso criou um problema para a esquerda, porque a direita, ou a extrema-direita, aproveitou isso, porque isso não eram preocupações das pessoas. E isto é terrível. Isto é terrível, porque é como pôr o bebé e atirar o bebé com a água. Quando nós acharmos que temos que recuar na luta pelos direitos ou aprofundar a luta pelos direitos dos homossexuais, da comunidade trans, da questão da linguagem de facto ser um objeto de opressão das mulheres, quando nós recuamos isso, porque achamos que há coisas mais importantes, estamos a deixar de querer evoluir como comunidade. Deixa-me fazer um parênteses para situar as pessoas em relação ao livro, o início do capítulo 5, em que o Rui Tavares enuncia vários tipos de controvérsias que podem facilmente transformar-se numa guerra cultural, e a lista é longa e de facto todas elas são muito atuais.
assuntos de costumes societais e morais, aborto, liberdade de escolha, movimentos pró-vida, questões LGBT, questões raciais, questões religiosas, educação, currículos, educação sexual, manuais de história, tudo que está muito atual. Sabes que essa lista peca sempre por defeito. Exato, ainda mais. É para isso, para mostrar exatamente isso. Há muitas de género, saúde, são ambiente. travadas em simultâneo. Claro. Ou seja, a sociedade atual está enredada. Ou seja, não é católicos contra protestantes. É tudo ao mesmo tempo. E isso ocupou todos os lugares. Sim. Uma listagem de guerras culturais é facilmente uma espécie de bestiário a Jorge Luís Borges, não é? Tem uma data de animais, mas não são divididos assim de uma forma muito nítida como famílias, não é, de vertebrados, invertebrados e não sei o quê, quer dizer, há animais míticos e tal. E uma parte do interesse de escrever um livro tem a ver com procurar caminho e não dar necessariamente todas as respostas. Mas há aqui uma coisa, Pedro, comentando o que tu disseste. Pedro Marcos Lopes. E indo buscar o que me parece ser quase um lapso de linguagem do Pedro Cisa Vieira. É engraçado porque ele diz sempre a expressão que é preciso travar as guerras culturais. Querendo com isso dizer que ele não é preciso travar. Eu digo, ou travar no sentido de combater. Eu não sei se vale a pena combater nessas guerras culturais. O que tu, mas já vou fundamentar isso. Mas isso é reacionário, basicamente. Já vou aí ou que pode ser um lapso de linguagem. Os reacionários também travam esta batalha. Não é isso. É reacionário. É que se tu não travas uma guerra, não travas. Quero explicar para não. Eu posso explicar depois pela minha passo por palavra. reacionário. Não, eu passo pela minha palavra. Eu entendo de outra maneira. Deixa-me só dizer o que é que eu achei também há aqui reacionários. O que eu achei interessante é a ambiguidade do sentido de travar. Travar. Pode ser travar no sentido de combater claro. ou no sentido de diminuir a aceleração. De travar como travar um carro. E eu acho que o Pedro, quando diz se não seria melhor não as travar, ou seja, não perder tanto tempo com elas, não as combater, não dissiparmos a nossa energia, na verdade gostarias de travar uma dinâmica que é um bocadinho independente da tua vontade. Ou seja, elas existem. E, portanto, a questão aqui é, eu compreendo a necessidade de talvez não iniciar novas guerras culturais. E até devo dizer, levantando a ponta do véu, que eu muitas vezes, na minha interação com os meus camaradas, digo muitas vezes, não vale a pena iniciar nenhuma, mas aquelas que os outros iniciaram não as podemos perder. É uma história diferente. Mas isso quer dizer que já houve um travão, não é, Rui Tavares? Há um travão, uma autocensura de não criar novas guerras culturais. Repara, isso permite-me ir buscar uma parte do que o Pedro Marcos Lopes estava a dizer sobre a linguagem. Uma pessoa pode achar que a linguagem tem um impacto real sobre as estruturas de poder e que nós podemos usar uma linguagem mais libertadora ou menos libertadora. E pode até, ou então uma coisa menos teórica, menos académica do que isto. E há termos que são simplesmente mal educados. São grosseiros, são insultuosos, são ofensivos e que já não devem ser utilizados. Onde é que nós ganhamos descaminho? Se nós nos esquecemos que, enquanto gente de esquerda, ou progressistas, ou democratas, num campo político em que estejamos face a uma guerra cultural que muitas vezes nós não quisemos que fosse iniciada, se nós nos esquecermos que a nossa função é persuadir. Política é persuasão. O que achavam essas pessoas de há 2000 anos, não é, do tempo em que começa este livro, é que para fazer política nós temos de convencer outros a virem no nosso caminho. Aliás, persuasão quer dizer isso mesmo. A dissuasão é afastar as pessoas, a persuasão é aproximá-las. E por uma linguagem excessivamente complexa, que às vezes, no meu campo político, à esquerda, as pessoas insistem em usar, por acharem que ela é mais inclusiva, na verdade estão a torná-la excludente. Se a minha mãe, que tem 94 anos, não percebe qual é que é a linguagem que ela deve agora utilizar hoje, porque foi atualizada no último ano académico, acerca de questões morais, raciais ou outras, e que se ela disser X, está a ser uma irremediável, já nem diria bota de elástico, mas está a ser uma aliada da extrema-direita, a qual nós devemos abandonar à sua sorte, e isto ainda era o estado da discussão há 1 ano ou 2 atrás. Hoje em dia as pessoas já não estamos aí. Já não estamos aí. Felizmente ainda há quem ache isto, mas a bordoada que levámos foi tão grande que obrigou as pessoas a pensar que nós temos que falar uma linguagem que permita convencer as pessoas. E eu, quando quero trazer alguém... Mas já estás a chegar a uma conclusão que é uma conclusão que para mim é aterradora. Porque tu associaste o facto, enfim, que é discutível, mas que eu posso concordar, de que se levou a um determinado ponto a questão da linguagem ou outras,
e estás a associar isso à bordoada política que levaste. Associas isso? Não, eu acho que há um debate que ainda no ano passado muita gente tinha acerca da linguagem neutra, por exemplo, a querer impor a toda a gente. Mas é isso que eu perguntei, se ele associa isso à bordoada. O que as pessoas... A conclusão errada a tirar seria que nós devemos adotar a linguagem que os outros estão a utilizar. Ou seja, eu não estou a dizer que a esquerda deve ter uma linguagem de bolha ou que então, se abandona assim a sua linguagem de bolha, deve, olha, perdemos a batalha, um bocado como de certa forma durante esta campanha vimos o PS fazer, agora estou a olhar para o Pedro Cisa Vieira, quer dizer, bem, a direita está muito forte em determinados temas, bora assumir que eles ganharam, que é para podermos falar dos nossos. Aliás, um bocadinho que é para contornar. Só para terminar o pensamento, o que eu acho, de qualquer forma, é que a obrigação do ser político, e somos nós todos seres políticos, é procurar uma linguagem que seja partilhável e que traga mais gente para o meu campo. E eu, se estiver a explicar a uma pessoa como chegar aqui, estamos em Paços de Arcos, e se eu explicar a alguém que vem de Sintra, ou de Cascais, ou que vem de Chelas, eu tenho que explicar, porque eu não posso dizer a toda a gente, eu estou à esquerda, vir à esquerda, vem ter comigo. Não, porque os que vêm do outro lado têm que contornar a praça de outra maneira. E o que eu creio é que, ao passo que uns se tornaram muito bons na economia da atenção e são muito bons só em persuadir, criar tensão, criar pontos de tensão, criar identidade e ocupar o espaço todo, outros, de certa forma, acharam que, rejeitando esse jogo, diziam, ok, deixa lá, como muitas vezes eu ouço dizer, deixa lá os fascistas ficarem com a emoção e a gente tem os dados. Errado. Política é emoção. Temos que ter emoção. Eu não ia chegar aí. O que eu estava a sugerir é o seguinte: na economia da atenção, são os conteúdos mais polémicos, mais carregados de carga emocional que conseguem ocupar o espaço todo. Sim. E eu vou lançar uma hipótese que é a seguinte: um programa puro, digamos assim, de direita libertária, estilo, vamos baixar os impostos todos até ao mínimo. Para equilibrarmos o orçamento, vamos cortar na despesa social completamente. É um programa que, numa democracia de um homem, um voto, à partida é perdedor. E, portanto, aquilo que coloco como hipótese é que alguns setores nos Estados Unidos, há umas décadas atrás, perceberam que as questões de valores, a defesa da família, do modelo tradicional, aquela subtil associação entre raça e criminalidade ou insegurança, eram capazes de mobilizar eleitores que de outra maneira não votariam naqueles programas. E, de alguma maneira, começaram a lançar, ainda no tempo do Nixon, mas depois aquilo foi ganhando mais espaço até ao momento atual, começaram a lançar a hipótese de estes temas de valores, de guerras culturais, serem aquilo que permite atrair para este campo político, que quer chegar ao poder, que quer manter o poder, que quer executar o seu programa, atrair esses eleitores que de outra maneira nunca votariam. E aquilo que acontece hoje em dia é que neste tema da economia da atenção, que é a base, é o modelo de negócio das novas tecnologias emergentes, há alguns plutocratas que dominam essas coisas, que facilitam a transmissão dos algoritmos, que são os oligarcas. Esses acabam por acolher a possibilidade de divulgar o mais possível estes combates, porque eles sabem que esses combates polarizam. E o meu ponto, e é esta a provocação que te faço, é a seguinte: a esquerda, designadamente a esquerda americana, mas muita da esquerda europeia, acabou por se ir atrás destas conversas. Acabou por se deixar enredar e muitas vezes até nas alimentar. Essa ideia que tu estás a fazer da linguagem excludente, de não saber persuadir, é porque eu acho que muitas vezes os protagonistas políticos da esquerda, em lugar de explicar o que se estava a passar, em lugar de mobilizar as pessoas para aquilo que é um combate político, a impossibilidade de quem vive com um salário médio conseguir aceder a certos bens essenciais, está a discutir os pronomes, as casas de banho para mas sexos, não apenas, não é? os imigrantes, que eu estava a ler, e o que eu estou, coisas que o que eu estou a perguntar é mesmo se, quando nós vamos atrás destas guerras culturais, quando nós nos enredamos nestas discussões, não estamos pura e simplesmente a pôr-nos do tal lado da em que já não conseguimos dar referenciais e deixamos que as pessoas vão atrás destes outros temas. É este o meu ponto de valerá a pena travar estas guerras culturais ou vale a pena, como sugeres no final, encontrar outros objetos de desejo político que levem as pessoas a mobilizar-se para coisas que sejam
comunitárias e não fragmentadoras. Mas olha que acho que essa última parte do Rui acho que não tem o sentido que tu lhe queres dar. Bem, então deixa... Seguramente não tenho o tempo, deixa cá ver vocês se eu... divergem aí. Rui Tavares... Eu gostava de ouvir o Rui. Primeiro, um preâmbulo. Aqui há uns anos havia um livro cujo autor neste momento não me ocorre, mas o título era What's the Matter with Kansas? Não é? Qual é que é o problema com o Kansas? Em que este autor americano se perguntava uma coisa. Sendo que o Kansas é maioritariamente pobre e os pobres teriam interesse em votar democrata para viverem numa sociedade mais igual, terem mais oportunidades económicas na sua vida, etc, etc, porque é que eles votam contra os seus interesses? O autor, enfim, quer dizer, era mais próximo de uma tradição liberal à americana, mas esta grelha de leitura até é uma grelha de leitura um bocadinho marxista, chapa 5, naquela parte que trata da alienação, que é esta pessoa tinha interesse económico a votar em nós, mas vota nos outros por causa de questões religiosas, raciais, etc., prejudicando-se a si mesmo porque está alienado dos seus verdadeiros interesses. E depois há muita teoria a partir daí, o capitalismo aliena as pessoas, etc, etc. Bem, eu acho que já não estamos aí, já não estamos com o debate nesse ponto. Basicamente, todos os humanos têm ideias e as ideias têm consequências. Porque se fôssemos a ter que inventar uma desculpa de alienação para perceber porque é que as pessoas do Kansas votam como votam, na verdade nós estamos a pressupor que as pessoas do Kansas são parvas e não são. Para elas, as ideias e as identidades podem ter o mesmo predomínio e a mesma importância que têm para o rico do Upper West Side de Manhattan, que é rico e que muitas vezes vota nos democratas, e então uma pessoa também lhe podia dizer, então, mas caramba, não estás a votar contra os teus interesses porque se estás nos outros eles vão-te baixar os impostos. Portanto, o rico e o pobre têm ambos direito a ter ideias e identidades e a votar de acordo com elas. A questão, a arte, porque eu acho que é uma arte e não uma ciência, isso torna as respostas mais difíceis, menos a direito, mas se calhar mais interessantes, é em conseguir criar os tais objetos de desejo político, que esses sim, eu acho que é onde se pode casar, onde podemos reconciliar o imaginário e as questões de uma certa racionalidade da organização económica e social e as questões da justiça social. Reparem, no século XIX, as pessoas que entraram para os sindicatos, criaram os sindicatos e, através dos sindicatos, chegaram a conseguir praticamente fornecer uma alternativa de organização social. Não o fizeram porque adoravam fazer parte de sindicatos, porque adoravam reuniões até às 2 da manhã, discursos longos, discutir emendas, apanhar porrada da polícia ou ser preso. Ou fazer greves sem fundo de greve e, portanto, sem receber durante meses, com a família a passar fome. Não. Eles juntavam-se a sindicatos porque tinham objetos de desejo político. Aquilo que eu chamo de objetos de desejo político. Trabalhar uma jornada normal de 8 horas de trabalho era um objeto de desejo político. Era bem comunicado. Era simples. Eles tinham símbolos, não é? Às vezes com um triângulo onde tinham 8, 8, 8. 8 horas para descansar, 8 horas para trabalhar, 8 horas para fazer o que me der na real gana. Essas 8 horas que se ganhava eram libertárias à esquerda nesse sentido, eram centradas na liberdade, que foi um enorme erro da esquerda nos últimos anos, deixar de perceber que as suas causas têm que ser todas explicadas enquanto causas de liberdade. Era universal para quem trabalhasse, ou seja, não estavam dependentes de condição de recursos, que é o outro erro nosso hoje em dia, que é o pobre tem que provar que é pobre ou até que é miserável para ter um apoio, porque sabemos bem porquê, porque o Estado tem menos orçamento, tem menos espaço e ficou resumido a fazer ou regulação, muitas vezes quer dizer mais confusão, mais burocracia, etc. E, portanto, em princípio, uma parte mal amada do Estado, ou fazer caridade. Caridade é essa que dá aquele efeito que eu vi nas ruas, e isso é o lado bom de não ser só um intelectual e de escrever livros, mas de fazer campanha nas feiras e mercados, é que nas feiras e mercados as pessoas vêm dizer uma coisa que é muito justa, que é, a minha filha tem o salário mínimo, o marido dela tem o salário mínimo, e os meus netos não têm o abono de família, e os outros gajos do outro lado da rua, que até têm um carro melhorzito, ou que até passam o dia no café, têm o abono de família. E eu contraponho a isto, é pá, sim, mas o Elon Musk não paga os impostos que ele deve. E as pessoas, o Elon Musk está a anos-luz de distância da realidade no qual as pessoas todos os dias encontram o vizinho, se cruzam com ele, vão até à escola, veem que quem é que tem o melhor carro, quem é que passou mais tempo no café, e ficam uns contra os outros. Tony Judd fazia uma fantástica possibilitando uma coisa que aí dá aso
àquela resposta que é possibilitando que a classe média e a classe alta se aliem contra os pobres. Porque aí a classe média vai dizer, e tu dizes, não é de acordo com os seus interesses, mas se calhar é. Para muita gente é assim. Se os serviços do Estado neste momento estão a funcionar mal, porque os fomos drenando de recursos, se eles já não são universais, porque eu tenho que passar pela humilhação de provar que sou miserável para ter o apoio, então cortem-me, mas é nos impostos, que eu fico com mais dinheiro no bolso e eu lá me desenrasco sozinho. E isto não é só uma questão de racionalidade económica, se calhar até é irracional. O gajo diz isto quando tiver 20 anos, mas quando tiver 40 e se calhar já tiver tido que ir ao Serviço Nacional de Saúde, já fala de outra maneira. Mas é como mensagem de estilo de vida, ela é sedutora para muita gente. Tal como é sedutora muitas coisas que não têm nenhuma racionalidade económica, porque se a racionalidade, eu sei que isto para um economista se calhar é mais... Não. Eu primeiro não sou economista, eu sou um homem das ideias. Eu não sou economista. É jurista inicialmente. Eu sou jurista inicialmente e no fim. Mas o meu tema não é esse. O meu tema é, tudo isso que estás a dizer tem razão, mas quer dizer, como é que se ultrapassa isso? Em apostas online, a jogar, não. E no entanto, é muito sedutor, e a gente vê publicidade em todo o lado, há apostas online, em que dizem às pessoas, faz um estilo de vida pouco saudável, aposta às 2 da manhã, com uma chávena de café na mão, e depois em letra miudinha dizem, aposta responsavelmente. Mas isso é adição. Posso chegar a um mas temos que perceber... Posso fazer uma pergunta? Como é que ir atrás das guerras culturais que se lançam de resolver esse problema de qual é a causa que motiva a classe média a votar, a construir esse sentido de comunidade? A resposta para mim é, temos que procurar os... É ir atrás da guerra cultural? Ou é dizer... Mas uma coisa não invalida a outra. Não, peraí. Há batalhas que tens que travar no sentido de combater, mas ao mesmo tempo tu não podes estar sempre a combater no campo do adversário. Pois é isso. E para combateres no teu campo, eu acho que aí serve criar os tais objetos de desejo político. Quando eu falo da semana de 4 dias, é um desses. Mas quando falo de coisas tão simples quanto o subsídio de desemprego para as vítimas de violência doméstica, ou até uma coisa tão simples quanto a criação de veredas urbanas para que se possa caminhar dentro da cidade de uma forma mais agradável, tu estás a criar coisas que são visualizáveis, que são desejáveis, não é só aquela coisa dos objetivos do milénio, como é que se chamam? Os objetivos de desenvolvimento do milénio. Que tens a meta 50% de energias renováveis. A maior parte das pessoas, o que é 50%? O que é até 2030? Mas, se for retransformar os seus bairros de maneira que sejam mais agradáveis, mais despoluídos, mais sombreados, onde se viva melhor, aí as pessoas dizem, eu prefiro isto. E quando o outro gajo vier daí a dizer uma coisa acerca de quem é que tem direito a pôr nomes esquisitos aos filhos, eu aí já posso dar de ombros e dizer, isso, olha, desculpa lá, isso não me interessa nada. Mas eu quero que o meu bairro seja melhor. É fácil, não. É só uma pequena coisa e é uma pergunta que eu quero fazer ao Rui. É que o discurso do Rui choca numa coisa que se vai avolumando no livro quase como subtexto, que eu acho que nem pensou. Um gajo escreve livros, ele adora. Depois o gajo vai falar com ele e ele tem que ser. Mas é bom, adora porque o faz pensar. Não, eu gosto de livros dos quais possa discordar. Não é discordar, porque eu concordo com a maior parte das situações, de conversar com eles. Eu ainda há bocado estava a dizer ao Pedro que descobri um livro que eram Os Noivos, que eu nunca tinha ouvido falar, de Manzoni. Que não tem a ver com isto, tem a ver com o facto de tu estás a adorar um livro e estás a discordar todo, mas eu não discordo. É que a conclusão que eu tiro em muitas das partes que tu escreves, particularmente numa frase também muito feliz, que depois de falares dos objetos de desejo político, que tens muitas dificuldades em definir. É o próximo livro. Exatamente. Dizes que é preciso saber explicados através de uma narrativa social, de uma história que conte de onde viemos e para onde vamos. E o que me impressiona muitas nas conclusões ou nos caminhos a seguir, no que tu dizes, é que, e é por isso que eu falei na linguagem, tu no fundo, o que está no subtexto, inconsciente provavelmente, é que o que está em causa é só como é que explicamos as coisas. É muito do que está em causa. É como explicamos as coisas. E é por isso que aí eu discordo do Pedro em muito e concordo, e até concordo mais contigo nesse aspecto, é quando
quando nós recusamos a perceber que não podemos deitar coisas fora, que a luta pelos direitos, a luta pelo progresso tem que ir a par também com as conquistas sociais. Mas isso eu já o disse. Eu queria te fazer uma pergunta que é algo que não está aqui, mas que tu já abordaste e há bocadinho falaste, que é a questão da liberdade. Eu ando muito impressionado, não é de agora, como é que a direita mais tramontana, uma direita que eu já nem chamo de direita, se apoderou do termo liberdade. Sim. Porque nós, neste momento, tudo o que é feito em termos iliberais, em termos de ideias sociais, é associado, é justificado com a ideia da liberdade. Milei, Bolsonaro, Trump, todos gritam liberdade. Apropriaram-se da narrativa. Mas qual é que é o ponto em que parte da narrativa política que eles conquistaram esta provavelmente palavra? Liberdade de expressão. Qual é a tua leitura? Porque isso também está presente ponto, no livro. O ponto em que a esquerda se autoconvenceu de um retrato muito a claro-escuro, que foi feito principalmente pela direita, de que a direita era pela liberdade e a esquerda pela igualdade, a direita pelo indivíduo e a esquerda pelo Estado. Isto... na história da esquerda e da direita não é sempre assim. Não é? Há fases da história da esquerda em que a esquerda é que é pela autoexpressão, pela criatividade, é que é contra poder e por aí afora, até contra a cultura, e a direita do lado da tradição, da violência, da autoridade ou do poder que se impõe pela violência, o exército, por exemplo, e portanto a esquerda e a direita trocam de lugar e às vezes com até alguns aspectos caricaturais em algumas das histórias que eu conto, mas a certa altura a esquerda convenceu-se mesmo disto. Achou que era correto deixar fiquem lá com a liberdade e a gente fica com a igualdade, a justiça social e por aí afora. Esquecendo que a igualdade e a justiça social elas são interessantes enquanto instrumentais para a autorrealização do indivíduo e que a liberdade é, de facto, para mim, o princípio primordial da política, porque é o primeiro que é colocado em tensão quando tu pensas em política. Política é acerca de como é que nós nos organizamos uns com os outros. Para nos organizarmos uns com os outros, a primeira questão que se coloca é como é que eu, indivíduo, prescindo ou deixo de prescindir de um espaço que é meu para me organizar convosco. E, portanto, a liberdade é o princípio, o meio e o fim de qualquer discussão sobre política. E a esquerda, tão mais ingenuamente, tira os olhos da bola da liberdade, quanto, na verdade, poderia ter uma versão maior da liberdade a apresentar. Porque, reparem, há essa mas direita... lá está, eu tenho que te interromper. Não, deixa-me acabar. Essa direita que tu descreveste agora, que de facto ela simplesmente sequestra a ideia da liberdade para... Agora já lhes caiu a máscara, não querem nada saber de liberdade, são os mais autoritários de todos. Mas outra quem direita... vota neles não sabe disso. Uma direita... Continua a achar que uma direita mais... Não sei, não tenho a liberdade de expressão nos Estados Unidos continua do mas lado a liberdade, eles mal têm um bocadinho de poder, dizem logo isto tem que ser proibido, aquilo tem que ser proibido. Mas há uma direita que genuinamente, eu não nego isso, genuína e sinceramente defende uma ideia da liberdade que, do meu ponto de vista de homem de esquerda, é muito reducionista. Menos impostos, mais liberdade. Era assim o cartaz da Iniciativa Liberal, não é? Menos Estado, mais liberdade. Menos burocracia, mais liberdade. Tudo bem, eles dirão, era um cartaz, era publicidade. Mas, na verdade, na raiz do pensamento deles está esta relação... There is no such thing as society. Tem uma relação quase de equação em gente que diminui esta variável. Mas olha, as grandes causas de conquistas de direitos... A esquerda pode dizer, liberdade é a mesma palavra para toda a gente, mas que se reflete, que reverbera de maneira diferente em cada indivíduo. Para o miúdo que tem uma orientação sexual ou uma identidade de género que o faz ser alvo de bullying na escola... A liberdade é haver alguém que o proteja. Claro. Para quem está numa cadeira de rodas, liberdade é encontrar uma rampa no acesso ao edifício e que não esteja nas traseiras. O Timothy Snyder tem um bom livro. Deixa-me só a esquerda podia defender uma liberdade maior. As conquistas de direitos. O nosso tempo está-se a esgotar, ainda não falamos nem de imigração, nem de religião. Falamos. Estamos a falar exatamente. A conquista de direitos. Por exemplo, o direito de voto dos negros nos Estados Unidos ou o casamento homossexual. Foram casos em que as causas mobilizaram a sociedade à volta da ideia de não discriminação para permitir que todos possamos ser iguais na comunidade. Ponto que eu e isso é uma coisa que ressoa com a maioria da sociedade. Ou seja, tu dizeres assim, porque é que estas pessoas não hão de poder casar só porque gostam de pessoas do mesmo sexo e não podem fazer a mesma vida que nós? Isso atenta contra a nossa ideia de não discriminação, atenta contra... Nós percebemos que isso tem um alcance para a liberdade. Mas eu concordo contigo. E tornamos isto visível. É uma igualdade ao serviço da liberdade. Quando, de repente,
deixas de estar a fazer este apelo a valores que podem ser da comunidade e dizes, estas pessoas foram historicamente oprimidas e, portanto, agora merecem ser positivamente discriminadas, tu já estás a excluir muitos segmentos da sociedade. E o meu ponto, acho eu, é que ao perder de vista aquilo que tu reconheceste nas campanhas eleitorais e ao refugiar-se nestas causas muito fragmentárias, a representação política tradicional da esquerda excluiu. Pedro, deixa-me perguntar-te que eu não percebi, e se calhar as outras pessoas também não perceberam. Quando tu falas de um certo alargamento social ou até político nas causas do casamento entre as pessoas do mesmo sexo, ou a questão do aborto, salvo erro, foi... Não, era dos votos, os direitos civis. Os direitos civis das mulheres, por exemplo. Não podes considerar que isso foi um passo, porque também é uma discussão que isto traz. Não se pode considerar que aí há um passo de uma brecha, no início de uma brecha entre os conceitos de esquerda e direita, que depois transformou a discussão. Não, é que isso é importante, porque isso transforma. Estou a transcender essas categorias. Estou a falar de progressismo, de direitos, de como é que tu organizas a sociedade. Eu estou a dizer que uma causa progressista que é vencedora politicamente em democracia é uma que consegue fazer a maioria da sociedade identificar-se com a situação daqueles e dizer... Mas já não há, Pedro. O grande problema é exatamente quando nós nos esquecemos a ideia de que a liberdade e o fundamento da sociedade é a não discriminação e todos os indivíduos, tu passas a regressar ao grupo. Se não há nada... Eu acho que estas guerras culturais, aquilo que fazem é levar cada um de nós a refugiar-se no grupo com quem está. Mas isso é questão de Sejam bem educados. Eu vou ser educado. Mas essa é a questão da não discriminação. Quer dizer, não, é exatamente... A conclusão que tu tiras, partindo dos mesmos pressupostos, leva-me a uma conclusão completamente diferente. Porque tu, no momento em que tu tens uma causa que te parece que une socialmente um país, como a causa do aborto, como a causa dos votos das mulheres, como o casamento homossexual, são exatamente essas causas quando os gays que nos têm a reversão. Unidos travavam a batalha. Eu vou cortar o microfone. Promover um determinado estilo de vida, perderam. Quando disseram é dar a estas pessoas os mesmos direitos que toda a sociedade tem. São esses que estão a vir para trás, são essas que têm Aí, daquele lado, está o Rui Tavares, que quer intervir, por favor. Só há bocado havia uma pergunta do Pedro Marcos Lopes, à qual eu agora confesso que já estou um bocadinho perdido, mas à qual eu me lembro, quando ouvi formular a pergunta, queria responder desta maneira. Tem a ver com como é que estes objetos de desejo político se podem, de certa forma, é a grande questão do livro. Em que fase, ou por que fase é que eles devem passar. A meu ver, há 4 momentos nessas lutas que são feitas através de objetos de desejo político. Atenção, mobilização, mudança e memória. Atenção, porque evidentemente ninguém consegue convencer ninguém a levantar a bunda do sofá e ir até uma urna pôr um voto lá dentro se não tiver captado a sua atenção. E portanto paremos de achar que quase como, não é, a raposa e as uvas dizer assim, aquele consegue captar muita atenção, olha, bom para ele e eu cá fico com a minha razão. Não, meu caro, se tu tens razão sozinho em casa e ninguém te presta atenção, ninguém vai votar em ti. Podes querer chegar à atenção de outra forma, de uma forma mais sustentada, de uma forma mais amigável, menos fracturante, o que quer que seja, mas tu precisas da atenção das pessoas para as pessoas se juntarem a ti. Depois, mobilização. E aí vale a velha fórmula do Martin Luther King, que é luta de uma maneira que dá vontade às outras pessoas de lutarem contigo. Por exemplo, acho que há um grande erro que nós estamos a cometer agora, que é dizer às pessoas, entramos na resistência, vamos resistir. No outro dia fui convidado para um debate que era manual para sobreviver aos anos do fascismo ou qualquer coisa assim. Eu não quero que as pessoas sobrevivam. Eu quero que as pessoas vivam plenamente. E se eu não for para os debates e para todos os sítios onde eu vou dizer eu quero que vocês vivam plenamente, se eu lhes digo vem sobreviver comigo, vem resistir comigo, algumas virão, sentem um grande apelo moral para virem. As outras dizem, vou acabar o mestrado, vou viver para a Austrália, vou para a praia, etc. A seguir, à mobilização, mudança. E aí há um grande problema em políticos do tipo de Obama a Lula, se quiserem, e a outros do centro-esquerda e mesmo da esquerda, que é quando chegam ao poder não terem
muito clarificada uma teoria da mudança para melhor, em que, das duas uma, ou se entrega a mudança que se prometeu, não se pode entregar só esperança, as pessoas não podem ficar na esperança, ou então tem de ser visto a morrer na trincheira, no campo de batalha, a tentar entregar essa mudança e a não conseguir porque os outros não deixaram. Não é aquela história de chegar lá e dizer afinal é muito complexo, aquilo que era simples antes agora é muito complexo. Não, quer dizer, e aí eu acho, por exemplo, que foi uma falha grande dos últimos governos de esquerda em Portugal em relação à questão da habitação, não é? Que é preciso dar mais habitação pública às pessoas e depois a seguir o Estado falha, é muito complexo, não se consegue, etc. Depois de tudo isto, quando ainda assim o político progressista conseguiu defender objetos de desejo político, partilhá-lo com as pessoas de uma forma que é ampla, que não é só no partido e no sindicato, lá está, há 100 e tal anos eles ainda tinham o clube de teatro operário, o clube de futebol, os sítios onde se encontravam, as instituições, não é, de sociabilização, e depois ou dá a mudança, cria as férias pagas, cria a segurança social e por aí afora, depois há ainda um outro passo, que é a memória, que eu acho que é muito importante. Por exemplo, nós vimos o Lula tirar milhões de pessoas da pobreza no Brasil, mesmo a Dilma, com aquele programa Minha Casa Minha Vida, possibilitar que muitas dessas pessoas cheguem à casa própria, e eu conheço algumas dessas pessoas que não dizem hoje em dia, e não vão dizer, o Lula e a Dilma e o Estado Social e o Governo Federal... Mas tu precisas de ir ao Brasil, tu tens aqui o discurso que há 50... Os últimos 50 anos foram uma desgraça. Mas deixa-me dar... Isso não é falta de memória. O exemplo que é de certa forma mais acabado disto, que é, se aparece alguém que te diz o Minha Casa Minha Vida, a tua casa, o teu carro, o teu curso universitário, a melhoria na tua vida, não foi nada ao Estado Social, aliás, social é socialista, é comunista, esses já são os malandros, foi o teu mérito pessoal e foi Deus. Mesmo uma conquista da esquerda, vamos dizer assim, se a esquerda não tiver cuidado a cuidar da sua memória, perde-se. 100 anos depois toda a gente sabe que as férias pagas foi a Frente Popular em França. 100 anos depois toda a gente sabe o que é que a social-democracia escandinava conseguiu. 10 anos depois, 20 anos depois, tu perguntas às pessoas o que é que os governos de centro-esquerda conseguiram e muitas delas não se lembram de nada. Mesmo quando houve conquistas. E essas conquistas, muitas dessas vezes, foram maltratadas, malbaratadas na memória pública e estão hoje à disposição de que alguém venha completamente subvertê-las, desde um rendimento social de inserção até às grandes melhorias. E eu acho que tu dizes isso não vindo originalmente da esquerda, mas estes 50 anos são 50 anos que tiraram gente como eu de... quer dizer, quantos de nós fomos os primeiros filhos da nossa família a chegar à universidade? E se não fomos o primeiro é porque o nosso irmão foi. Quase todos os que neste momento têm uma licenciatura foram os primeiros da família. Foram filhos de criadas na altura do Estado Novo. Claro. E se esta memória está tão maltratada, aí vem uns tipos que dizem... Se diz que não houve elevador social nestes 50 anos. Está bêbado, claro que houve. Estamos mesmo a fechar. Claro que eu foi para nós não dizermos mais nada. Rui Tavares, tu estavas a falar do Brasil e já vamos para o Bloco Central de Interesse em que vais fazer uma proposta nesse sentido. Queria-te perguntar, antes de lá chegarmos, se a questão religiosa, o poder dos evangélicos em países como o Brasil, também nos Estados Unidos, pode vir a ter ou está já a ter um poder de decisão entre os cristãos como aquele que houve há 5 séculos entre protestantes e católicos. Pode sempre, e a esse propósito deixa-me ilustrar com uma história que aparece no livro, que a maior parte das pessoas não conhece, que eu também não conhecia muito bem antes de dar as tais aulas, que é o caso Calmon. Se fosse possível fazer um programa de debate destes há 125 anos, nós estaríamos todos a falar do caso Calmon. Todo Portugal falava do caso Calmon. E o caso Calmon é um caso que por acaso mete Brasil, religião e Portugal, e que aparece neste livro. Foi muito bem descrito por 2 historiadoras portuguesas, a Isabel Correia da Silva e a Rita Garnel, e eu retomo neste livro, é basicamente o tempo em que a filha do cônsul do Brasil no Porto queria entrar na vida religiosa e o pai não deixava. E de repente todo o Portugal estava a falar disto porque a família foi à missa e a filha não queria sair da igreja. O pai dizia que a estavam a sequestrar, uma família muito religiosa do Porto, os Porto Carreiro da Almada, que auxiliavam a que a filha entrasse no convento, coisa que na altura, aliás, só algumas ordens religiosas estrangeiras podiam cá estar. O pai teve que ir a tribunal para defender que, como cônsul do Brasil em Portugal, não estava sujeito à lei portuguesa de então, ao Código Civil, mas estava sujeito à lei portuguesa de outrora, que eram as ordenações filipinas, que ainda eram vigentes no Brasil, e ele tinha poder de
obrigar uma filha de 30 anos a fazer o que ele quisesse. O que é, exatamente, desde que não fosse casada. O Júlio de Matos escreveu acerca disso e as posições inverteram-se, o que também é muito comum em guerras culturais, que é, de repente, não dá jeito de ter a posição dos meus adversários. Se eu for mais tático e menos estratégico nas guerras culturais, o que é que acontece? Os progressistas todos estavam a dizer que o pai tinha o poder de mandar na filha como ele quisesse, em 1900. E os conservadores católicos todos, de repente, deu-lhes para dizer que a mulher devia exercer a sua livre vontade. Pronto, isto é para vender um bocadinho do meu peixe e para as pessoas verem o que podem encontrar lá. Houve batatada no Porto a propósito disto, não se falava de outra coisa. E de repente, a filha do cônsul do Brasil, que não aquecia nem arrefecia a se as pessoas podiam pagar a casa ou não podiam pagar a casa, era o tema do momento. Como a gente vai ver, daqui a uns tempos, as burcas, sejam poucas ou sejam muitas, sejam 2 ou 3, ou sejam 20 ou 30, de repente vai estar toda a gente a falar delas. E nós vamos ter que saber como ser espertos a lidar com elas, não é? Porque nós não podemos só iniciar as nossas batalhas com objetos de desejo político, nós temos que saber como jogar o jogo quando o adversário está com a bola. Se queremos correr atrás da bola... E a bola vem para o campo quando o adversário quiser. Exato. Claro. Se queremos jogar à zona... e depois, quando o adversário tem algumas vantagens indevidas, que é, se o adversário se manda para o meio da grande área, tem 3 dias, com um ataque da ZIA, tem 3 dias as televisões a cobrir aquele ataque da ZIA. E eu posso ter uma queimbra e, enfim... E passa, não é? Já como cão por vinha de mar. É uma Agora, coisa que... está a perceber. O que é que acontece? Sim, de facto, a religião é uma das grandes lentes através das quais a gente olha para o mundo e a religião é uma das maneiras que podem, na tal explicação acerca de onde nós estamos, no fundo, qualquer conversa humana, incluindo a política, mas não só a política, é uma conversa acerca de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Se nós prescindirmos de fazer essa conversa, se nós prescindirmos de dizer, a seguir aos 50 anos do 25 de Abril, para onde é que nós queremos ir, se calhar isto pode ser tomado por gente que diga, queremos ir para trás, tudo aquilo que a gente melhorou não foi porque a democracia o conseguiu, foi o teu mérito individual, ou foi Deus, ou foi quem quer que seja. Portanto, essa batalha, acho que estamos todos de acordo que ela tem que ser travada, naquele sentido tem que ser combatida. Nós temos que não só defender a democracia, nós temos que explicar porque é que a democracia é melhor do que as alternativas. Pedro, 1 minuto para cada um, para fecharmos com a vossa síntese desta conversa. O que é que te ocorre? Não vou fazer uma síntese, vou lançar ainda uma outra tentativa de explicação porque é que nós estamos atacados por guerras culturais por todos os lados. É que nós estamos num momento de mudanças muito aceleradas em praticamente todas as esferas da nossa vida pessoal e coletiva. Ou seja, provavelmente nunca houve um momento histórico em que tanta coisa estivesse a acontecer ao mesmo tempo que nos deixa com as referências habituais do nosso papel na sociedade, na família, no mundo, como o país, estejam a ser tão postas em causa. E estes tempos de mudança são tempos em que é muito fácil fazer aquele discurso milenarista, aquela coisa do mundo vai acabar, e que aparecerem as pessoas que, capturando o medo, é um sentimento muito forte, muito mobilizador, e quem for capaz de usar o medo como instrumento de mobilização política também consegue melhor travar essa batalha da atenção, sem a qual todos os outros passos digamos assim, da mudança e da atuação política não acontecem. E eu acho que saber combater o medo, saber explicar o que é que de facto está a mudar e o que é contínuo e o que é que são as bases com que podemos encarar o futuro com confiança, tendo em conta aquilo que construímos nos últimos tempos, é capaz de ser uma coisa mobilizadora. Eu acho que há quem se queira aproveitar do medo para prosseguir objetivos de pura conquista de poder e de puro avanço de uma agenda muito própria, e é preciso saber combater o medo e é preciso saber captar a atenção de uma forma que também mobiliza as pessoas que estão perdidas e que não vão só atrás daquele que diz que o mundo vai acabar e que é preciso olhar, seja para o Trump, seja para Deus, seja para o que quer que seja. Eu termino e é rápido com 2 ideias, para o Rui não dizer que eu só critiquei o livro. Eu queria terminar primeiro com uma frase dele que eu acho que é das frases mais felizes do livro, entre várias, e que está praticamente no fim, é o penúltimo parágrafo do livro, onde o Rui diz que um dos nossos maiores problemas hoje é que as pessoas têm medo da mudança. Os reacionários faturam com isso.
e os democratas e progressistas não sabem explicar como prever, gerir e beneficiar dessa mudança. No fundo, é muito próximo do que disse o Pedro. Eu acho esta mensagem essencial. Mas, voltando aos cardos e não às flores, como dizia a música brasileira, nós temos também que olhar, e isto vai de encontro àquilo que para mim é muito relevante, que é a questão da linguagem e a questão da transmissão da mensagem. Nós vivemos num mundo onde a mensagem está de tal maneira atomizada que é extraordinariamente fácil lançar causas e dividir as pessoas em pequenos núcleos. E no mundo onde cada vez o diálogo é mais limitado, porque ao contrário do que nós prevíamos há uns anos, que as redes sociais iam permitir o diálogo entre as comunidades cada vez estão a tornar mais pequenas, mais focadas em pequenos interesses e perderam a capacidade de agregar. Enquanto nós não conseguirmos voltar a funcionar como comunidade, e as redes sociais estão a contribuir para o fenómeno de desagregação comunitária. Completamente. Aliás, é muito mais o meio que está a contribuir para que haja a desagregação comunitária do que a comunidade criar causas, criar guerras culturais que as estão a dividir. Enquanto nós não conseguirmos voltar a estar uns com os outros, até em sentido físico, eu relembro aquele extraordinário artigo da Atlântico, eu já termino, que toda a gente leu, sobre a solidão cada vez maior que as pessoas têm e o que isso está, e o impacto que está a ter até nas coisas mais comezinhas que existem na nossa sociedade, até na sexualidade, por incrível que pareça. Nós não vamos conseguir decidir isso, não vamos conseguir resolver isso. Ou então, voltamos a ter uma comunidade onde estão representadas as pequenas vontades ou as pequenas coisas, ou então as guerras culturais vão se multiplicar e multiplicar e multiplicar, porque vamos deixar de ser uma comunidade para sermos um conjunto de pessoas. Estamos a fechar este episódio especial com Rui Tavares. Nós nunca saímos sem propostas culturais. O Bloco Central dos Interesses hoje é uma tarefa exclusiva do nosso convidado. Livros para ler, música para ouvir, exposições, teatro, cinema para ver. Rui Tavares, as tuas propostas. Bem, porque os Pedros ajudaram, vou começar por Camões e pelo famoso soneto Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, que no início fala de uma mudança como aquela que estamos habituados, não é? Há neve no inverno, há flores na primavera, e depois no fim diz: mas causa é de maior espanto que não se muda já como se ia. O que é que ele quer dizer com isso? É que a mudança mudou. Como os Pedros diziam, nós vivemos tempos em que a mudança mudou. A inteligência artificial não é uma mudança qualquer, é uma mudança estrutural. A riqueza voltar à Ásia, de onde ela tinha saído há uns séculos, e sair da Europa, é uma mudança que deixa os europeus sem pontos de referência. E, portanto, no meio disso, é verdade que há quem saiba explicar muito bem como é que a gente vai gerir essa mudança, ou inflação, quando ela ultrapassa até a nossa capacidade cognitiva de entender uma inflação baixinha, regular, incremental, que a gente consegue perceber, mas quando ela a certa altura nos faz sair do supermercado de boca aberta com as contas que temos para pagar e por aí afora, ou uma pandemia que é exponencial, são tipos de mudanças, e nós tivemos nos últimos anos todas estas ao mesmo tempo, e ainda temos, são todas elas tipos de mudanças que são desestruturantes. E, portanto, vale a pena voltar a Camões nestes 500 anos de Camões. As sugestões culturais, a série que eu trouxe é O Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa, que é um filme, no fundo, acerca de como estas guerras culturais mediadas pela religião e também pelas novas tecnologias, postas ao serviço de agendas político-religiosas de influência, podem ser um risco para a democracia. Além disso, é um filme que tem um acesso tremendo a Lula da Silva e Silas Malafaia, que é um grande pastor evangélico brasileiro, aliado de Bolsonaro. E que esteve sempre com os presidentes, não é? Foi estando. Esteve com Lula da Silva no passado e agora com Bolsonaro, e nós entramos em casa deles e conseguimos ter acesso a eles, e eles dizem coisas que se calhar nós às vezes até achamos que não seriam muito avisadas de dizer, mas que provavelmente os seus apoiantes gostam, mas que vistas em conjunto num documentário que, além disso, é esteticamente muito belo e que acaba com as imagens do 8 de janeiro, filmadas, se calhar, de uma maneira que nunca vimos. Está disponível no Netflix. Está disponível desde há poucos dias no Netflix. Declaração de interesse. Eu tive uma participação pequenina com outras pessoas
no roteiro, que não se resumiu a mais do que trocar ideias com a Petra Costa, que já era autora do Democracia em Vertigem, seu documentário anterior. Para a música, trouxe uma música da Natália Lafourcade, cantora mexicana, que fez um disco, que acho que já tem 1 ano e tal, de duetos, onde aparecem Gilberto Gil, Devendra Banhart e outros cantores, todo ele de clássicos mexicanos, do compositor e, creio que, cancionetista, às vezes próximo do mariachi, às vezes da música popular, Agustín Lara, muito bem produzido, muito bonito, e esta música aventureira é a mais veraneante delas todas e, portanto, é a mais bonita para acabar. Como os podcasts se ouvem em streaming ou depois de fazer um download, pode sempre puxar para trás e tirar alguma dúvida sobre as propostas feitas por Rui Tavares. Tem também a possibilidade de consultar o texto de apresentação deste episódio nas páginas online do Expresso e da SIC Notícias ou das plataformas como o Spotify ou a Apple Podcast. Na próxima semana é sobre direita e liberalismo que vamos falar, num episódio que terá Carlos Guimarães Pinto como convidado. Depois, o Bloco Central fecha a temporada e regressa em setembro. Boa semana, bom trabalho. Obrigado, Rui Tavares. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar, e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Sexta, dia 25, o primeiro livro. Expresso. Liberdade para pensar.